Você que está assistindo essa live viveu nos últimos 4 anos, a partir de 2018, essa bizarrice que está acontecendo aqui. Essa bizarrice que eu vou colocar na tela. A gente viveu essa realidade no país em que a gente vive hoje. A gente viveu um governo que colocou isso de volta, isso nas nossas telas. Isso tem uma coisa importante, uma coisa interessante, uma coisa que nós que somos à esquerda, nós que nos revoltamos contra o mundo como é hoje, falamos, é que esse movimento que nós vivemos no país, nos últimos 6 anos, o Márcio lembrou bem, era um movimento classificado pela gente como um movimento fascista. E todo mundo tirava sarro. Todo mundo falava, vocês não sabem de história. Vocês não sabem o que estão falando. Isso não tem nada a ver com o fascismo. O fascismo acabou na Segunda Guerra Mundial. Esse povo que está aqui com essa bandeira na tela falava, nós combatemos o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Nós combatemos isso que estava acontecendo. E aí o que os historiadores diziam, o que a gente trazia de discussão, o que nós falávamos aqui, é que a ultradireita, ligada principalmente ao liberalismo econômico, era uma amostra de um ressurgimento do fascismo. E de um ressurgimento de um fascismo que tinha sido vencido, mas que não tinha morrido. Um fascismo, inclusive, que seus representantes não foram condenados. Em que parte dos representantes no fascismo italiano, eles foram reconduzidos à sociedade e perdoados. E várias pessoas, vários historiadores, vários especialistas da área, na época e nas décadas depois, apontaram para esse problema, apontaram para isso que estava acontecendo. Então o que nós vamos ver hoje, o que nós vamos olhar hoje, o que nós vamos perceber hoje, é que além do fascismo estar voltando, ele está perdendo a vergonha. O que a gente vai fazer hoje aqui no Blá Blá é fazer um vídeo para a gente não esquecer, para a gente parar de fingir que isso não está acontecendo. Para a gente parar de fingir que esses movimentos são isolados. Para a gente parar de fingir que esse crescimento da direita fascista no mundo não é uma coincidência. Não é coincidência que isso está acontecendo. É um movimento organizado que está acontecendo. Então o que eu fiz aqui é que eu escolhi alguns vídeos para vocês perceberem como a vergonha não existe mais. Não há mais vergonha de dizer que é fascista. Não há mais vergonha de usar símbolos fascistas. Não há mais vergonha de divulgar discursos fascistas. E isso vai ter consequências. Vai ter consequências na nossa eleição agora, esse ano, e vai ter consequências daqui a 2 anos que a gente vai lutar contra o fascismo de novo. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Então o primeiro vídeo que eu vou colocar para vocês é o vídeo de um deputado português. Eu vou colocar meu fone aqui, porque senão eu não consigo escutar. E a gente vai assistir juntos alguns vídeos que mostram como esse movimento está crescendo aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Mas principalmente no mundo. Então eu vou colocar aqui na tela agora e aí a gente consegue analisar isso juntos. Então esse vídeo que eu estou colocando é de um deputado português que ele está num congresso de um partido chamado Chega. E uma das coisas que esse partido chamado Chega está tentando fazer e criticando é a imigração que está acontecendo em Portugal. Então prestem atenção no que ele fala, tá bom? Eu chamo-me Rui Cruz. Calma aí. Sou um homem. Sou. Calma aí que eu acho que está baixo. Pera aí, gente. Deixa eu aumentar o volume aqui. Espera só um pouquinho. Eu acho que agora vai melhorar. Espera aí.
Espera que é primeira vez. Eu chamo-me Rui Cruz. Sou um homem. Sou pai de família. Sou avô. Sou fascista. Vou repetir, tá? Vou colocar de novo, tá bom? Prestem atenção no que ele tá falando. Escutem o que ele tá falando, tá? Eu chamo-me Rui Cruz. Sou um homem. Sou pai de família. Sou avô. Sou fascista. Tenho 65 anos. E sou um português que não se resigna com o estado a que Portugal chegou em matéria de ausência de ética. E no Chega, no nosso ADN, nós temos bem marcado que não somos apenas mais um partido político. Se é para sermos mais um, não vale a pena estarmos aqui. Não vale a pena o sacrifício deste homem. Então, a frase que ele falou é sou fascista. E é claro que depois de falar sou fascista, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam? Depois de falar essa frase, ele falou, tô brincando. Eu só tô brincando, tá bom? É só brincadeira. Eu só brinquei. Eu brinquei com o termo sou fascista, tá? Então ele fala, ele tá num congresso do partido e ele fala que ele tá brincando. E aí tudo bem, você pode falar assim, ah tá, ele tá brincando. Só que aí a gente precisa pegar esse cara aqui, ó. No mesmo congresso, e das pessoas mais importantes desse partido que está sendo colocado, beleza? Então vou colocar aqui na tela de novo e esse a gente vai ver o discurso inteiro. Então prestem atenção no que ele está falando aqui no discurso, beleza? Então vamos ver juntos. Excelentíssimo Presidente da Mesa, excelentíssimo Senhor Presidente do Partido, calorosas saudações a todos os presentes, é um gosto ver-vos aí. Muito obrigado. Portugal vive hoje um dos momentos mais negros da nossa história e para termos noção do quão grande éramos e o quão pequeno nós estamos, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Passámos de Dom João II, que conseguia gerar lucro com meras caravelas, para Pedro Nuno Santos, que consegue esbanjar 3,2 mil milhões de euros em aviões que mal funcionam. Vou parar aqui. Passamos de Dom João II, que fazia lucro com meras caravelas. Então ele começa a falar de imperialismo português como se o herói do país, Dom João II, que explorou o mundo, que Portugal foi o responsável pelo tráfico negreiro por 400 anos, que explorou o mundo inteiro, principalmente a América do Sul e África, e ele está exaltando esse passado, tá? Então ele começa exaltando esse passado glorioso. E a gente precisa lembrar, por exemplo, do Brasil Paralelo exaltando o passado glorioso do Brasil. A gente precisa lembrar do Brasil Paralelo que tem parte das pessoas que são monarquistas. Então a gente precisa entender a origem do discurso que esse cara está fazendo. Esta é a realidade que vivemos agora. Passámos de Luís Vaz de Camões com um português praticamente perfeito, para agora termos não binários do Bloco de Esquerda que escrevem ele e ela com X no final da palavra. Portanto, logo aí. Quem já falou isso? Quem faz esse discurso todo dia? Quem é o MBL que faz esse discurso todo dia? Quem é o MBL que ataca a minoria? Quem é o Brasil Paralelo? Quem é o Bolsonaro que faz isso? E talvez o pior disto tudo é que passámos de uma nação que estava espalhada pelos 4 cantos do globo para agora termos uma imigração completamente descontrolada e uma substituição populacional nos 4 cantos da nação, e isso deve mudar o mais rapidamente possível. E aqui ele cai no ponto que todos esses caras estão caindo, que é colocar a culpa dos problemas no país que ele vive na imigração. Então a gente vai ver de comum no discurso desses caras, a gente vai ver mais um discurso daqui a pouco,
que é o cara colocando a culpa dos problemas internos do país nas pessoas que vêm de fora do país. Então, o grande problema de Portugal, para esses caras, é a imigração. Uma coisa que ele não consegue explicar é que o número de portugueses no Brasil é proporcionalmente maior do que o número de brasileiros em Portugal. Uma coisa que ele não consegue explicar, que ele finge que não existe, é que 20% dos jovens portugueses vão trabalhar em outros lugares da Europa e não querem ficar no país porcaria que eles vivem, que explorou o mundo por 500 anos e continua sendo o paiseco que sempre foi. Ele está exaltando um passado e colocando a culpa em outras pessoas que não são deles. O Jorge Jesus fez isso ontem, treinador de futebol, que ganhou dinheiro no Brasil, que ganhou dinheiro na Turquia e que hoje trabalha na Arábia Saudita, ou seja, ele mesmo um imigrante, falando que ele não consegue reconhecer Portugal por causa das pessoas que moram lá. Ele chegou em Portugal e esse foi o discurso dele, certo? Isto coloca também em causa a nossa segurança, e já que falamos em segurança, um forte abraço para as forças de segurança que estiveram e estão neste momento à frente do Parlamento Nacional. Um forte abraço para elas também. E eu no outro dia ouvi ao Pedro Nuno Santos dizer que o Partido Socialista está sempre e constantemente ao lado das forças de segurança. E realmente ele tem razão. Eu recordo-me, por exemplo, quando o Sócrates estava preso, ele tinha lá sempre um guarda prisional ao lado dele. Portanto, é verdade. E aí ele chama os outros políticos de ladrões. E ele exalta a força policial e o exército. Ele exalta a força de segurança. O discurso é sempre o mesmo, independente do lugar. Ele não é o mesmo à toa. A origem do discurso é a mesma. A gente precisa sempre lembrar disso. Verdade. Realmente ele tem razão. Mas, para terminar, o mais importante a reter é que no dia 10 de março nós podemos passar de um país que está controlado pela corrupção, pela propaganda LGBT que doutrina as nossas crianças de uma forma completamente macabra e da imigração descontrolada, para um país que fazia Dom João II e Luís Vaz de Camões olhar para isto e dizer: isto sim é tornar Portugal grande novamente. Opa! E aí, transformar Portugal grande novamente. É o mesmo discurso, é o discurso de exaltação da ultranacionalidade, é o discurso da exaltação do passado e a culpa nos comunistas e a culpa nas minorias. Então o discurso é sempre o mesmo. A gente escutou isso há 6 anos, está acontecendo em Portugal agora, e isso está acontecendo mais uma vez no discurso desse cara aqui, ó. Prestem atenção nesse cara. E tudo tem uma coisa em comum, tá? Tudo tem uma coisa em comum. Não existe referência para nenhuma das informações que esses caras estão trazendo. O discurso dele não diz nada. Nada. É um discurso vazio. Ele não apresenta nenhum dado, ele não apresenta nenhuma solução, ele não apresenta nada. Ele só está jogando para a galera. Ele só está jogando para um país destruído, que não tem emprego, que os salários estão caindo. Ele tá jogando para um país que a gente estuda e vê que o capitalismo está entrando em crise, numa crise das piores da história do capitalismo, mais uma vez, e o discurso é sempre o mesmo. E aí, não o último vídeo, o penúltimo vídeo, 1 minuto e 23, vamos ver o discurso aqui, vou colocar aqui na tela, do Trump, que ganhou uma das prévias do Partido Republicano ontem, em Iowa, e aí ele faz esse discurso aqui, ó, tá? Então prestem atenção nesse discurso. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. Uma invasão. We have an invasion of millions and millions of people that are Vozes da minha cabeça. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. And you know, they're coming from prisons and jails. Eles vêm, ó, ele tá falando de imigrantes. Então ele tá falando que milhões de imigrantes estão chegando no país. Vozes da minha cabeça. E aqui ele fala de uma coisa, ele fala que os imigrantes vêm de prisões e cadeias. Coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. Eles vêm de países que a gente nunca ouviu falar.
and they're coming from mental institutions. E eles estão vindo de instituições psiquiátricas. Olha o teor do insane discurso. asylums. They're being emptied out into our country. And they're terrorists. Many terrorists are coming in. You know, in Eles são 2019, I saw terroristas. just recently on a poll, they had none in 29, no terrorists. Now, I even say there's got to be some, but they have none. And then as soon as this group took over, they have hundreds and hundreds of terrorists coming in, known terrorists, some of them really bad. Vozes da minha cabeça. Zero informação. Então, é o mesmo discurso. O problema são os estrangeiros. O problema é a invasão. Precisamos defender o país. Vamos fazer a América grande de novo. Vamos fazer Portugal grande de novo. Vamos fazer... E aqui o último vídeo que eu vou colocar para vocês... Porque se vocês não estão assustados ainda, é para a gente olhar para isso aqui e se assustar. Vamos fazer o nosso país grande de novo, certo? Então não sei se todo mundo teve o desprazer de assistir isso aqui. Isso aqui é na Itália, o berço do fascismo. E aí eu vou ficar em silêncio, porque esse vídeo a gente precisa ver inteiro sem falar uma palavra. Então, gente, aqui, com esse último vídeo, eu termino os vídeos que eu quero mostrar para vocês para deixar claro para quem está assistindo que é essa luta que a gente vai travar nos próximos momentos. Que é essa luta que a gente está travando agora, porque isso vai acontecer aqui agora, daqui a 6 meses na próxima eleição, porque isso vai acontecer daqui a 2 anos de novo, porque a gente tem essa construção sistematizada dessa ultradireita, ultranacionalista, contra minorias, que se vê ameaçada e se vê pegando em armas, literalmente, para combater aquilo que não são eles. Certo? E uma coisa que me espanta demais é que partidos brasileiros se associam ao Chega sem entender que o Chega não nos considera eles. O que tem de nazi pardo nesse país que a gente vive não dá para acreditar. Então eu escolhi fazer pela primeira vez na história do Blá Blá um react para deixar todo mundo que está assistindo esse vídeo incomodado. Se você não ficou incomodado com o que a gente assistiu, você tem que repensar o que você espera e o que você quer do mundo que a gente vive. O meu papel, o papel do Blá Blá é apontar isso, é se organizar para isso, é chamar a atenção para isso, é dizer para vocês que eu não tenho poder nenhum, mas que a gente precisa se organizar para impedir que isso aconteça. Se a gente não se organizar para que isso acontecer, a gente já sabe o resultado disso. A gente já viu essa história acontecendo. E ela não deveria acontecer de novo. É recente demais para isso estar acontecendo de novo. Certo? Então, sim, nós temos um papel. Sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim, o objetivo do vídeo de hoje era te deixar incomodado. Era te deixar enojado. Tudo que eu mostrei para vocês é para deixar enojado. E sim, isso aconteceu aqui. E sim, isso está acontecendo aqui. E sim, se a gente não fizer nada, isso vai acontecer de novo. Tá bom? Era isso. Espero que o vídeo tenha sido interessante
e que vocês tenham gostado desse formato aqui no Blá Blá. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de estudar, de entender a história do mundo para a gente impedir que esse tipo de coisa aconteça de novo. Até a próxima. Tchau.